Paz e bem. Meu nome é Maria Eduarda. Meu nome é Laura. Estamos na segunda etapa com as catequistas Cida e Laura. Vamos falar um pouco sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia, um dos livros mais antigos do mundo todo. A Bíblia conta a história da humanidade desde a criação de tudo o que existe até os primeiros acontecimentos, após a morte e a ressurreição de Jesus, o Filho de Deus. Foi escrita a partir de 1500 a.C. Os livros do Antigo Testamento, entre 45 d.C. e 90 d.C. Os livros do Novo Testamento, totalizando um período de quase 1.600 anos. Os autores dos vários livros da Bíblia tinham algo em comum. Todos eles proclamavam o mesmo Deus, apesar de perspectivas e cenários diferentes, mas falavam a respeito do único e verdadeiro Deus. Foi escrita em hebraico, grego e aramaico. O Antigo Testamento foi escrito na maior parte em hebraico, pois era a língua oficial dos hebreus, atualmente idioma oficial do Estado de Israel. E apenas algumas partes foram escritas em aramaico. O Novo Testamento foi escrito boa parte na língua grega. A Bíblia é uma palavra de origem grega que significa conjunto de livros. A Bíblia está dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento é formado por 46 livros, agrupados de acordo com o assunto que se trata. O Novo Testamento é formado por 27 livros e nos mostra sobre os ensinamentos e a pessoa de Jesus. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. A história de Pedro. Pedro foi um dos primeiros discípulos escolhido por Jesus e um dos mais próximos dele. Nasceu em Betsaida, uma pequena aldeia próxima a Cafarnaum. Ele era pescador e morreu aos 67 anos. Pedro também é conhecido como Simão ou Cefas. Ele era simples, direto e também impulsivo. Sabia liderar, era vigoroso e comunicativo. Quando Jesus se aproximou dele pela primeira vez, Pedro pediu que Jesus se afastasse, pois ele era um pecador. Mas Jesus o encorajou a segui-lo, tornando-se o pescador de homens. Pedro presenciou momentos especiais que nem todos os apóstolos viram. Ele viu a transfiguração de Jesus e a ressurreição da filha de Jairo. Pedro sabia que Jesus era Cristo, o Filho de Deus, mas não entendia que Jesus tinha que morrer, porque Pedro o amava muito. Mas quando o Jesus foi preso, Pedro perdeu a coragem e negou Jesus por 3 vezes. Seu coração era sincero, mas nesse momento ele tropeçou. Logo se arrependeu e ficou muito triste. Mas quando Jesus ressuscitou, Pedro foi um dos primeiros a entrar no túmulo vazio para ver, e mais tarde Jesus apareceu e conversou com Pedro, que disse por 3 vezes que o amava. Oi pessoal, boa noite, eu sou a Joyce, sou auxiliar do Crisma da Patrícia e estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o livro de Levítico. Bom, o livro de Levítico nos traz um tema que é muito importante na nossa vida, nos dias de hoje, como antigamente também, e que às vezes a gente acaba deixando de lado, que é a santidade e o amor. Esse livro nos traz exemplos de santidade e a forma que eles faziam para oferecer isso a Jesus. Eles usavam as oferendas, faziam ritos, né? E eles levavam os animais como forma de oferenda a Deus. Hoje, cada tempo ele vai se atualizando, a gente vai se adaptando. No nosso tempo de hoje,
A gente não precisa machucar os animaizinhos. A gente pode usar nossas próprias atitudes, como sacrifício de amor a Deus, como busca da nossa santidade. Então, o que eu estou fazendo pelo meu irmão? O que eu estou fazendo pela minha santidade? Qual é o sacrifício que eu estou oferecendo a Deus da minha vida? O que eu estou deixando de lado para seguir a Jesus? Não é fácil, tem coisa que não é fácil a gente tirar da nossa vida. E isso se torna um sacrifício para a gente oferecer a Deus. Então, o que a gente está fazendo? No livro de Levítico, capítulo 19, versículo 2, nos fala assim: diga a toda a comunidade dos filhos de Israel, sejam santos, porque eu, Javé, o seu Deus, sou santo. Então, o que a gente está fazendo para se parecer com Deus? Porque Ele nos deu o Filho dele como nossa semelhança. Nós somos semelhanças de Jesus. E o que a gente está fazendo para ser santo? O que a gente está fazendo para parecer com Ele? As nossas atitudes condiz que a gente está seguindo? Às vezes não. E será que a gente está parando para pensar? Às vezes a gente acha que está tão longe para a gente aprender, para a gente buscar. E a Bíblia está aqui, cheia de informações, cheia de livros muito claros para nos explicar isso, para nos ajudar nesse caminho de santidade. Na introdução de Levítico, eu vou resumir mais ou menos, fala assim: essa santidade não consiste apenas em ritos e atitudes minuciosas, mas em viver a justiça, em viver o amor de Deus. Então, que a gente possa viver o amor, que a gente possa ser amor e buscar a santidade.